O que é um Estado? O Estado é a maior instituição que há, controla um território, tá? E é, por sua vez, controlada por um governo soberano. Então, o Estado é a maior instituição que há, domina um dado território e é, por sua vez, controlada por um governo considerado soberano por uma população que vive dentro do território dominado pelo Estado. O governo é formado por pessoas, nas democracias liberais representativas, políticos e partidos que são eleitos democraticamente, em eleições, mas na verdade quem é que está por trás desses políticos? Nas sociedades onde o modo de produção capitalista é dominante, quem está por trás do governo são grandes empresas, bancos e grandes latifundiários que patrocinam, financiam as campanhas dos políticos e partidos que geralmente chegam ao poder, vencem as eleições. Porque é preciso dinheiro para fazer propaganda eficiente e ludibriar dessa forma os eleitores. No Brasil é proibido as empresas hoje darem dinheiro, financiarem a campanha dos partidos, mas isso acontece ainda via Caixa 2, que é crime eleitoral, mas não acontece nada com os políticos que fazem isso. Tanto é que o atual ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confessou ter recebido mais de 100 mil em Caixa 2 e não aconteceu nada com ele. Ele continua ministro da Casa Civil e do governo Bolsonaro. Isso não acontece só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, rola muito dinheiro nas campanhas do Partido Democrata e do Partido Republicano. O Trump se elegeu com muito dinheiro aí da indústria armamentista e outros setores da economia estadunidense. Mas lá é permitido que as empresas doem dinheiro para os partidos, uma quantia determinada pela lei estadunidense. Então, nas democracias liberais representativas, a maioria dos países ocidentais, o dinheiro é muito importante na política. E o governo, então, formado por pessoas, vai usar o Estado para atender seus próprios interesses e os interesses de quem colocou com dinheiro essas pessoas no controle do Estado. Então, a classe dominante que controla os meios tem o controle dos meios de produção, das empresas, das grandes indústrias, das grandes propriedades rurais e dos bancos. Embora os bancos não sejam meios de produção, são importantes para o mercado capitalista. Quem tem o dinheiro, quem tem o capital, então vai manipular os fantoches políticos e o Estado vai acabar servindo aos interesses dessa classe dominante, que é chamada burguesia. Termo que vem das cidades fortificadas da Idade Média, onde comerciantes ricos viviam, eram cidades cercadas por muralhas fortificadas, chamadas burgos. Aliás, os estados foram importantes para o desenvolvimento do chamado capitalismo moderno, ao contrário do que alguns dizem hoje em dia. Por quê? Porque durante o feudalismo, na Idade Média, foi uma época em que, após o fim do Império Romano, que era um estado forte, a Europa acaba vivendo um novo modo de produção, que é o feudalismo. Feudos não eram estados, então não existia mais moeda única, leis para organizar o comércio, garantir os contratos comerciais, um poder policial para proteger a propriedade privada, e isso dificultava o desenvolvimento do comércio. Então, quando surgiram os primeiros estados nacionais, no século XIV, o primeiro foi Portugal, que saiu até na frente, na época das grandes navegações, mostrando como um estado é uma instituição realmente eficiente, para os interesses da classe dominante, porque através das grandes navegações, Portugal foi em busca de matéria-prima, e depois, numa outra etapa aí do desenvolvimento do capitalismo, também de mercados consumidores, mas depois nós voltamos a esse ponto. O que acontece então na transição do feudalismo para o capitalismo? A burguesia, os setores da burguesia, alguns comerciantes,
percebem que seria interessante a formação de países, de estados nacionais, tá? E acabam então patrocinando alguns senhores feudais para que esses controlassem outros feudos e formassem assim países. E por que isso era importante para esses comerciantes? É porque dentro de um país há moeda única, né? No feudalismo isso não existia, né? Há polícia para proteger a propriedade privada, com leis que vão garantir os contratos comerciais, e também o poder bélico militar, né, do Estado, que pode ser usado para levar o comércio para outras regiões ou para buscar matéria-prima em outras regiões, como foi feito, né? Então o capitalismo moderno vai se desenvolver juntamente com o Estado moderno. É claro que houve um período aí logo, né, nos primeiros momentos de desenvolvimento do Estado moderno, em que as monarquias absolutistas, né, que eram os senhores feudais, se transformaram em reis, começam a abusar do poder e também acabam prejudicando os interesses da burguesia. Nessa época, então, começam a surgir novas ideias, né, vem o movimento liberal, que são ideias que passam a questionar o poder dos reis, né? E a burguesia, incitando as camadas mais pobres da população em várias regiões da Europa, vai promover revoltas populares, né, as chamadas revoluções burguesas, sendo a mais famosa a Revolução Francesa, né, que influenciou o mundo inteiro, né, com a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, ficou só na conversa, né? Quando os liberais chegam ao poder, acabam instaurando uma ditadura violenta, sanguinária, né, que acaba ao final com a prisão das suas lideranças, né, como Robespierre, que também é assassinado na guilhotina, e o final desse processo é a ascensão de Napoleão como um tirano, né? Tinha destaque no meio militar, acaba se autoproclamando imperador da França, né? Mas aí já fomos longe demais com essa conversa. Vamos voltar à questão do Estado, né? O Estado é visto por anarquistas, né, como uma ferramenta de opressão da classe dominante sobre o resto da população. Então a classe dominante usa o Estado para oprimir, impor seus interesses ao resto da sociedade. Isso que acontece, né, na maioria dos países do mundo, né? Lembrando, Estado é sinônimo de país, tá bom? O Estado também, na visão weberiana, detém um monopólio legítimo, entre aspas, né, da violência, né? Então quem controla o Estado pode impor, né, seus interesses de forma violenta, muitas vezes até de acordo com as leis do país, né? Por exemplo, nós não podemos fazer uma prisão, uma cela nas nossas casas e vamos prender quem nós não gostamos, mas quem controla o Estado pode fazer isso, de acordo até mesmo com a legislação, ao sistema penitenciário e tudo mais. Nós não podemos criar uma polícia nossa e vamos fazer justiça com as próprias mãos, mas o Estado tem poder policial, oficial, né? Então a população que vive dentro do território controlado pelo Estado fica à mercê dos interesses de quem está controlando o Estado, né? Isso, depender de quem controla o Estado, é algo muito ruim, né? Imagine uma ditadura, por exemplo, ou na situação que nós vemos hoje no Brasil, né, onde políticos que estão aí atendendo os interesses de grandes empresas capitalistas, tentam aí cortar direitos dos trabalhadores, aprovar uma reforma da Previdência aí que vai obrigar as pessoas a trabalharem por mais tempo, contribuírem por mais tempo para poderem se aposentar, etc. E cortam investimentos em educação, em saúde, em serviços sociais que atendem a população mais pobre, né? Nem sempre existiram estados na história, né? Boa parte da existência da espécie humana foi sem estados, né? Se pegarmos, por exemplo, a pré-história da humanidade, antigamente as pessoas, né, na pré-história viviam em clãs, em tribos, nômades. Ainda há grupos humanos assim, mas é um estilo de vida que está em extinção. Por exemplo, os indígenas do Brasil, alguns que ainda tentam viver dessa forma, estão dentro do território brasileiro. Então, muitas vezes, precisam se submeter às leis do Estado brasileiro ou são prejudicados pelos interesses de quem está controlando o Estado brasileiro. Como, por exemplo, no momento, né,
onde reservas indígenas estão sendo ameaçadas porque o atual presidente, Bolsonaro, é contra os direitos dos povos indígenas, né? A Amazônia também vem sendo destruída e era habitat de muitos povos indígenas, né? Que ainda tentam viver de forma nômade no meio da floresta. Então é um estilo de vida que está acabando. Hoje o mundo está dividido em estados. Mas lembrando que os primeiros estados surgiram na história, foram as grandes civilizações, né, do passado, né, Egito Antigo, a Mesopotâmia, os Sumérios, né, na Mesopotâmia, também depois a China Antiga e Índia Antiga. Foram sociedades, né, que foram crescendo com a descoberta da agricultura. Então aumentou a população, começou a surgir uma divisão interna nessas sociedades e alguns grupos foram se organizando no interesse de controlarem o resto da população. Então o Estado vai aparecer como uma instituição de controle, né? Há um livro interessante, né, de Pierre Clastres, que é um antropólogo francês que escreveu sobre os indígenas no Brasil antes da invasão europeia. Então, segundo ele, nesse livro, né, A Sociedade contra o Estado, o nome do livro, né, se os europeus não tivessem invadido o Brasil, onde hoje é o Brasil, né, provavelmente iria surgir um estado entre os guaranis, porque a população guarani já tinha descoberto a agricultura, já estavam plantando milho, né, e isso estava mudando a cultura das sociedades guaranis, estava aumentando a população, estava começando a surgir uma divisão na sociedade, uma divisão em classes. Então, geralmente, quando surge uma divisão em classes nas sociedades, vem logo a seguir o Estado. Isso aconteceu com os astecas, aconteceu também com os incas, né, no continente americano, né, que se tornaram impérios e subjugaram outros povos. Então o Estado é uma instituição eficiente de controle, né, infelizmente, né. Agora, o que é uma instituição, né? Toda instituição tem normas, tem um corpo burocrático, tem pessoas que fazem a coisa funcionar. Então, por exemplo, podemos comparar um estado com uma escola. Tá? Imaginem uma escola. A escola tem suas normas, né? Podemos comparar com as leis do estado, né? A escola tem seus funcionários da secretaria, funcionários da limpeza, os professores e professoras. Podemos comparar com os funcionários da burocracia do estado, né? Os servidores públicos, por exemplo, né? A escola tem uma direção, podemos comparar isso aí com um governo, né? E tem seu território, tem o seu prédio, tem o seu pátio, né, delimitado por muros, geralmente, né, no Brasil é assim, né? Isso são as fronteiras, né, da escola. Então o Estado também tem suas fronteiras, né? É possível pegar uma escola e colocar em outro prédio. O mais difícil é fazer isso com um estado, né? No entanto, os estados perdem território ou ganham território. E também podem deixar de existir, né? Guerras acontecem e estados já deixaram de existir na história. Alguns estados aumentaram de tamanho, outros perderam território, etc. Então, isso acontece também, né, com os estados à medida que vão ocorrendo conflitos entre eles, né? Mas temos que lembrar que nem sempre existiram estados, certo? E que o Estado é uma ferramenta de controle. E quem é que controla o Estado, né? Vamos lembrar, destacar bem esse ponto aí. Governos controlam o Estado, mas quem é que está por trás dos governos? Nas sociedades onde o modo de produção capitalista é hegemônico, quem controla os governos é quem detém controle sobre os meios de produção. São grandes empresas, bancos e grandes latifundiários, né? E quem controla os estados mais poderosos do mundo, né, como por exemplo os Estados Unidos da América, que é a maior potência ocidental do mundo, porque é uma potência econômica e bélica, né? Quem controla são mega empresas, controladas por sua vez por famílias riquíssimas. Essas pessoas têm muito poder sobre o mundo, eles podem manipular a arena política institucional em outros países mais pobres, né, como é o caso do Brasil, que é um país subdesenvolvido, né, e no momento é o que nós estamos percebendo aí, né, os fantoches políticos que estão atuando na arena política
no Brasil são manipulados por forças estrangeiras, né? Então é um pouco sobre a questão do Estado, essa ferramenta de opressão que serve aos interesses da classe dominante. Mas antes de terminar, né, há modelos diferentes de Estado, certo? O que acontece na China, por exemplo, quem controla o Estado chinês? É o Partido Comunista Chinês, né, que usa a ideologia do comunismo, sendo que na prática não podemos chamar aquilo de comunismo. Por quê? Aí já dá um outro vídeo, mas vamos antecipar aqui. Comunismo, né, conceito de comunismo seria uma etapa posterior a um desenvolvimento social, uma transformação socialista da sociedade capitalista. Então, quando essa etapa de transformação da sociedade capitalista fosse superada, né, são medidas socialistas que seriam implantadas na sociedade, né, ideias de cunho anarquista ou marxista, a etapa posterior seria o comunismo. Então, o comunismo seria uma etapa posterior ao socialismo, posterior a uma transformação socialista da sociedade capitalista, quando não seria mais necessário nem mesmo o Estado, porque a classe trabalhadora iria controlar os meios de produção e se organizar num modelo de autogestão, democracia direta. Então, não haveria mais uma disputa entre classes, né? Os trabalhadores iriam controlar os meios de produção, uma situação de igualdade plena, né, autogestão, sem hierarquias de poder, não seria mais necessário o Estado. Essa é a utopia socialista, isso nunca aconteceu em grande escala em lugar nenhum do mundo. Então, China não pode ser considerada comunista. No entanto, eles usam esse discurso como propaganda ideológica. E quem controla a China? É um partido, que é, por sua vez, controlado por famílias, que vão se perpetuando no controle desse partido. É um partido que vai fazendo parcerias com algumas empresas estrangeiras privadas também. Então lá há um capitalismo monitorado pelo Partido Comunista Chinês, né? E a China vem avançando, já é considerada a economia mais forte do mundo, né? Então é um modelo diferente do modelo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem controla lá o governo dos Estados Unidos? São mega empresas capitalistas, mega empresas privadas e bancos, né, que patrocinam, no caso, no momento, aí, o Partido Republicano, né? É provável que ocorram disputas entre essas empresas também. Algumas preferem, talvez, os democratas, outras preferem o Partido Republicano. No momento, né, é o Partido Republicano que está no poder lá nos Estados Unidos, mas são fantoches dessas grandes empresas controladas por famílias riquíssimas, né, que formam a classe burguesa, né, classe dominante, que é quem realmente controla essa grande potência, né? Então é um pouco isso sobre a questão do Estado, né? Um grande abraço a vocês e até a próxima.